Se você seguir essas dicas, você vai economizar muito dinheiro. Fala galera, tudo bem? Hoje a gente tá aqui com um rosto novo, mais bonito. Claro que o nosso amigo Gaspar, que vocês já estão acostumados a ver aqui, está no Catar. Foi ver um jogo da Copa e pé quente, ainda trouxe sorte que a gente fez 4-1. Hoje eu tô aqui porque a gente tem um assunto muito importante, que é o quê? Quais são os custos do empréstimo com garantia de imóvel? Mas por que é importante saber quais são esses custos? Se você está se preparando para tomar um empréstimo com garantia de imóvel, você precisa estar preparado para todos os custos operacionais que você vai ter dentro dessa transação. E é para isso que eu estou aqui, para te falar no detalhe quais são os custos e em que momento eles aparecem para você. E para você que ainda não me conhece, eu sou a Gabi, diretora operacional aqui da Seja Best. E não se esqueçam de se inscrever no melhor canal de crédito do YouTube. Então se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, deixa seus comentários que a gente vai de forma rapidinha poder tirar todas as suas dúvidas. Então bora para esse vídeo que ele tá maravilhoso! Para quem já acompanha a gente aqui no canal, você já deve ter visto alguns vídeos. A gente vai deixar um cardzinho aqui para você falando um pouquinho sobre o produto em si do empréstimo com garantia de imóvel, que consiste basicamente numa operação onde você coloca o seu imóvel como garantia para levantar um capital de até 60% em cima do valor de mercado dele. Pode variar de 50 mil a 4 milhões com até 20 anos para pagamento. Esse hoje é um dos produtos mais baratos do mercado. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os custos que incidem dentro dessa operação financeira, sendo o primeiro deles o IOF, que é o Imposto da Operação Financeira. O IOF, na operação do crédito com a garantia de imóvel, ele é uma alíquota que é calculada em cima do valor do crédito. Hoje, essa alíquota é de 3,38% em cima do capital e já é repassado diretamente para o governo. Então você vai perceber lá dentro da sua simulação que vai constar este valor, que é já calculado sobre o crédito, porém esse valor não cai diretamente para você para que você possa fazer o repasse. A própria instituição financeira já faz o repasse diretamente para o governo. E é um custo obrigatório, tá? Infelizmente a gente não consegue fugir dele. O próximo custo é o custo operacional da instituição. E ele pode ser cobrado de duas formas diferentes. Alguns vão cobrar isso em valor fechado, numa média entre 3 e 4 mil reais, onde já vão englobar ali alguns custos relacionados à papelada, o próprio laudo do imóvel e até mesmo algumas certidões. E algumas instituições podem cobrar isso, como a maioria hoje das fintechs fazem, através de um percentual sobre o crédito. Numa média fica entre 3 a 4% também do valor tomado pelo cliente. Importante só ressaltar, gente, que alguns bancos, claro, dentro desse custo operacional, podem financiar já essa despesa de laudo, como podem não. É uma despesa que é voltada justamente para a estruturação do processo, tá? Tanto pela gestão, pela análise, papelada. Então vai ter essas duas variáveis dentro do custo. Também dentro dessa parte de custo operacional do banco, existe a questão da tarifa de avaliação do imóvel, tá? Esse custo varia de uma instituição para outra. Numa média de mercado, como existem duas formas de cobrar, sendo ele financiável ou não, as instituições trabalham de maneiras bem diferentes e eu vou explicar para você quais seriam essas duas formas de cobrar este custo de laudo. A primeira forma seria financiando esse custo por dentro da operação. Eles costumam cobrar numa média até 2 mil reais pelo valor de tarifa de laudo, tá? Que depois é disponibilizado tanto para o banco quanto em algumas instituições disponibilizam também uma cópia desse documento para o cliente e ele tem validade de 6 meses. Quem não financia essa despesa pode cobrar um valor bem inferior ao que hoje é financiável, justamente porque entende que é um desembolso que o cliente vai ter que fazer de forma antecipada. Então, nessa média, quando não é financiável, os bancos cobram entre 500 a 600 reais pelo custo de laudo. E só para vocês entenderem como é que funciona essa questão de vistoria do imóvel, tá? Após a aprovação do crédito, o imóvel passa por uma avaliação. Essa avaliação é feita por um engenheiro terceirizado da própria instituição financeira. E ele pode ser feito de duas formas também, tanto de
forma em loco, onde o engenheiro vai agendar com o cliente o melhor dia e horário e vai pessoalmente fazer um laudo técnico no imóvel, tirar algumas fotos e verificar a estrutura do bem, como em alguns casos, principalmente para apartamento, que é onde você tem muita dificuldade de ter alguma divergência na documentação, eles podem fazer isso de forma remota, ou seja, vão levar em consideração todos os fatores necessários, mas não estarão presentes em loco no imóvel. E como esse custo é financiável ou até mesmo pago pelo cliente diretamente para a empresa de engenharia, você não irá pagar nenhum valor para o engenheiro no ato do laudo. Todos os custos são previamente avisados ao cliente no momento da apresentação dessa proposta e aí definido de acordo com cada instituição. E por último, mas não menos importante, a gente tem os custos de cartório, que são basicamente as despesas para que você possa registrar a alienação em cima do imóvel. Esse custo de cartório, ele vai variar de acordo com cada estado. Numa média, a gente percebe que os valores variam entre 3, 4 mil reais, tá? Mas a gente só consegue saber o valor exato desse registro no momento em que a gente apresenta a documentação no balcão ou até mesmo via plataforma digital, considerando que hoje existem aí formas de você registrar essa operação tanto digitalmente quanto de forma física diretamente no balcão do registro de imóveis. Aí uma dica muito legal que a gente quer deixar para vocês, a gente já deixou inclusive num outro vídeo sobre financiamento com relação à tabela de emolumentos dos cartórios por estado, tá? Você pode entrar aí pelo seu computador ou pelo seu smartphone na internet e jogar uma pesquisa a respeito da tabela de custos do registro de imóveis com o nome aí do seu estado ou com a sigla do seu estado. Lá vai estar listado de forma detalhada todos os atos praticados pelo cartório. Eles costumam separar tanto por ato quanto por uma média de valor para que você possa se basear. Tem um case muito legal aqui dentro da Seja Best de uma cliente que a gente estruturou, onde a cliente conseguiu economizar mais de 4 mil reais apenas pelo capricho que a gente teve de abrir a tabela de emolumentos do cartório e poder orçar isso para ela de forma prévia. Ela se apresentou no cartório questionando o custo que foi apresentado com a nossa orientação e o cartório evidenciou que realmente estava cobrando errado. Ou seja, se a gente não faz esse pequeno detalhezinho junto ao cliente, ele ia ter um custo muito maior do que de fato é necessário. Então, pessoal, dentro do crédito com garantia de imóvel, vocês vão ter basicamente esses 4 custos, só para a gente revisitar. Você vai ter o custo de IOF, que é o nosso governo, que é um padrão sobre o crédito. Você vai ter o custo de estruturação do banco, que é variável entre instituições, o custo de avaliação do imóvel, que pode ser tanto financiável ou não, ou pago por fora da operação, e por fim, os custos de cartório, com essa dica maravilhosa que a gente deixou aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha conseguido transmitir de forma clara a informação para vocês. Qualquer dúvida que surja, entrem aqui no nosso canal, faça seu comentário. A gente vai deixar um link aqui também para levar vocês ao nosso simulador, porque aqui na Seja Best, da mesma forma como eu estou explicando agora para vocês aqui nesse vídeo, você tem todo o suporte de um assessor especializado que te acompanha do começo ao fim da sua negociação. Não tem por que você ficar batendo cabeça sozinho. Entra no nosso simulador, preencha a sua cotação e vem aqui conversar com o nosso time de especialistas. Então, um grande abraço e seja Best você também!